Hoje nós vamos falar sobre o quê? Suas funções, seus usos, as principais formas que ele aparece na língua portuguesa. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que essa lista não é unânime. Alguns gramáticos entendem alguns pontos de forma diferente, alguns vão dar alguma classificação diferente de outros, enfim. Tem aí um pouquinho de controvérsia. Porém, eu escolhi uma lista que eu acredito que seja a mais utilizada nas provas, nos concursos, nos vestibulares, enfim. Aquilo que, se você souber, você consegue acertar as questões que vão cair e que você vai precisar na sua vida. Então, sem mais delongas, bora assistir o vídeo, assiste até o final para não perder nada e já clique em curtir e se inscrever. Bora ver! O primeiro uso que eu quero te mostrar é o que como substantivo. Quando ele aparece substantivado, ele vai aparecer depois de um artigo e com acento circunflexo. E aí, nesse caso, ele vai ter um sentido mais ou menos de coisa. Aqui o exemplo. Sua voz tem um quê de ironia. Sua atitude tem um quê de estranha. É alguma coisa de ironia, alguma coisa de estranha, mais ou menos no sentido de coisa. Mas o mais importante é você reparar que ele vai aparecer depois de um artigo e como qualquer palavra que aparece depois de um artigo é um substantivo e também que ele vai ter acento circunflexo. O que também pode ser pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele pronome que faz referência a algum termo já citado na oração. Então, eu tenho um termo, eu quero retomar a ideia desse termo, sem precisar repeti-lo, eu uso um pronome relativo. Gostei muito do texto que você escreveu. Aqui a gente tem duas informações, que eu gostei do texto e que você escreveu o texto. Esse que está representando texto. Ele está retomando a palavra texto sem ela precisar ser repetida. Esse que é um pronome relativo. O outro exemplo é a mesma coisa. Ele nos deu as informações de que precisávamos. Ele nos deu informações, nós precisávamos das informações. Então, eu tenho informações duas vezes aí. Só que eu só escrevi uma, a outra vez eu retomei a partir do que. Se eu estou usando esse que para retomar uma palavra, no caso informações, ele é um pronome relativo. O que também pode ser um pronome indefinido. E geralmente, nesse sentido, ele representa quanto, quanta, quantos, quantas, enfim, alguma coisa por aí. Ele aparece geralmente em frases exclamativas como essas que a gente pode ver aqui no exemplo. Que sujeira havia naquele lugar? Quanta sujeira havia naquele lugar? O sentido de que é igual quanta, que indica uma quantidade que eu não consigo exatamente definir qual. Esse pronome é um pronome indefinido. Ou que desperdício aconteceu lá? Quanto desperdício? Quanto? Não sei. Quanto desperdício? R$1 de desperdício, R$10 de desperdício, 15 quilos de desperdício, não sei quanto desperdício. Esse pronome é indefinido. O que também pode aparecer como pronome interrogativo. E aí ele vai estar presente nas frases interrogativas, diretas ou indiretas, como as que você pode ver no exemplo aqui do lado. Que jogador marcou o gol? Interrogativa, pronome interrogativo. Ou, gostaria de saber que jogador marcou o gol. Também é uma interrogativa, mas é indireta, o que continua sendo um pronome interrogativo. O que também pode ser um advérbio. E nesse caso, ele vai estar trazendo uma ideia de intensidade para alguma palavra que esteja ali. Como a gente bem sabe, se é um advérbio, ele vai estar modificando ou um adjetivo, ou outro advérbio, ou mesmo um verbo. Vamos ver aqui o exemplo. Que louco é o ritmo do tempo? Ora, louco é um adjetivo que está conversando lá com o ritmo do tempo. Se está conversando com o ritmo do tempo, é um adjetivo porque está modificando um substantivo. O que está se referindo a esse louco, que é um adjetivo, logo o louco é um advérbio. No outro exemplo é a mesma coisa. Que lindo estava o mar hoje. Ora, lindo está se referindo a mar. E o que está se referindo ao lindo. Então, se eu estou modificando um adjetivo, ele é um advérbio e o que vai ser um advérbio. E aí você pode reparar que nos dois a gente tem uma ideia de quão lindo estava o mar hoje, quão louco é o ritmo do tempo. Mas se você não quiser decorar, você pode só entender com quem que ele está conversando e qual é a lógica que está fazendo aquela frase ali. Se o que for uma interjeição, ele vai estar expressando, como toda boa interjeição, um sentimento, uma sensação, e aí vai estar seguido por uma exclamação, e vai estar geralmente sozinho com exclamação, identificando um estado de espírito, um sentimento, uma emoção. Olha aí o exemplo. Que? Isso não pode ser verdade. Ou que? Ele não veio? Tudo isso funciona como interjeição. Quando ele funciona como preposição, ele vai fazer parte de uma locução verbal cujo verbo auxiliar é o verbo ter.
E ele pode ser substituído por uma outra preposição, essa de verdade, a preposição de. Nesse caso, ele é uma preposição acidental. É aquela que acontece ali porque calhou de acontecer, mas a preposição original dentro da gramática culta seria a preposição de. Olha o exemplo. Todos tiveram que voltar cedo. Ou todos tiveram de voltar cedo. A gente tem a locução verbal tiveram de voltar e o que está ali no meio, participando dessa bagunça. Nesse caso, ele vai ser preposição. Olha o outro. Temos que admitir o fato. A gente tem a mesma lógica. Uma locução verbal com o verbo ter e um outro verbo depois. O que está ali no meio poderia ser o de. Nesse caso, ele é preposição. O que também pode ser uma partícula expletiva, que também é chamada de partícula de realce. E nesse caso, ele não vai fazer a menor diferença. Você pode tirar, jogar fora, apagar e nada vai mudar. Ué, mas se não vai fazer diferença, por que ele está ali? Ele está ali justamente para dar um realce. Ele está ali para fazer um charme. Olha só. Quanta loucura que eu fiz. Faria diferença eu falar quanta loucura eu fiz? Não faria. Tá ali por uma história fonética, por uma história de ênfase, por qualquer coisa que não seja uma necessidade gramatical. Então, ele é só uma partícula de realce ou uma partícula expletiva. Nesses casos, a gente também pode reparar que algumas vezes vai aparecer a expressão é que. Olha o exemplo. Sandra é que foi a vencedora. Ora, o é que também pode ser tirado daí e nada vai mudar. Sandra foi a vencedora. Nesses dois casos, ele é uma partícula expletiva. Além desses usos mais comuns, o que também pode ser conjunção. E ele pode ser conjunção de vários tipos. E a gente vai ter que analisar não mais morfologicamente, mas sintaticamente, para entender qual é o tipo de conjunção que ele vai ser. Então, ele pode ser uma conjunção subordinativa integrante, que é aquela conjunção que inicia as orações subordinadas substantivas. Ele também pode ser subordinada consecutiva, e aí vai iniciar uma oração adverbial consecutiva. Ele pode ser coordenada aditiva, ele pode ser coordenada explicativa. Isso tudo você vai conseguir analisar pela lógica da sintaxe. Se ele estiver iniciando uma oração, ele vai ser uma conjunção e você vai ver o tipo de conjunção de acordo com a natureza sintática do que está apresentado para você. A única que você deve dar uma olhadinha especial é no caso dele ser coordenada aditiva, porque aí tem uma situação muito particular. Ele vai aparecer dessa forma quando ele estiver entre dois verbos iguais, trazendo uma ideia de soma e de acréscimo. Ele falava que falava, mas não convencia ninguém. Falava que falava. Falava, mais falava, mais falava. É uma ideia de soma, uma ideia de acréscimo. Mas principalmente, para você ficar ligado, já pode reparar que é porque tem dois verbos iguais na mesma estrutura. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, deixa as perguntas que a gente explica. Um beijo, até a próxima!